Tudo pronto, a seleção brasileira finalizou na manhã desta quarta-feira aqui em São Paulo, no CT do Palmeiras, localizado na Barra Funda, a preparação para enfrentar a equipe do Chile pela 9ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 9 horas da noite no horário de Brasília, às 7 da noite no horário local. E o técnico Dorival Júnior, antes mesmo de levar os jogadores ao gramado para a terceira e última atividade antes do confronto, não fez questão de esconder o jogo. Revelou a escalação que mandará a campo nesse duelo importantíssimo para as pretensões da seleção brasileira no caminho para o Mundial de 26. A escalação será a seguinte: teremos muitas novidades, sobretudo em comparação com o time que enfrentou o Paraguai e também o Equador na data FIFA do mês de setembro. Do Equador para o Paraguai, tivemos apenas a mudança da entrada do Endrick na vaga do Luiz Henrique. A base do time durante o mês passado tinha Alisson no gol, Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu lembro que o Éder Militão também teve uma lesão, mas já durante o período de treinamentos lá na capital paranaense. Do lado esquerdo, o Arana. O Arana também está fora em virtude de lesão. O meio de campo naquela ocasião tinha André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E o ataque variou, né? Em um jogo, Vinícius Júnior, Rodrigo e Luiz Henrique. No outro, Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Para agora, teremos muitas mudanças, algumas forçadas por conta de lesão e outras por opção técnica. As por motivo de lesão: o goleiro Alisson, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vinícius Júnior. Por motivos técnicos, de escolha de formatação da equipe, de acordo com aquilo que pensa o Dorival Júnior. Sai o Endrick, que foi titular contra a equipe do Paraguai, sai o Luiz Henrique, esse que foi titular contra a equipe do Equador. E no meio de campo sai o Bruno Guimarães. Então, em relação aos dois jogos que tivemos na data FIFA do mês de setembro, são 5 mudanças ao todo. Tá muito claro que é uma seleção brasileira na busca de uma identidade, na busca por estabelecer conceitos. Dorival, inclusive, muda a formatação, o esquema da seleção brasileira e traz 2 estreantes para o 11 inicial. São eles Abner, jogador do Lyon da França, que tem passagens pela Ponte Preta e pelo Atlético Paranaense, e o Igor Jesus, centroavante da equipe do Botafogo, que vive um grande momento com o líder do Campeonato Brasileiro. Com todas essas mudanças, 5 ao todo, 2 estreantes, a seleção brasileira entrará em campo para enfrentar a equipe do Chile com Ederson no gol. Primeira partida do Ederson sob o comando do Dorival Júnior. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Meio de campo com André, Lucas Paquetá e centralizado Rafinha. Aberto pelo setor esquerdo, vai estar na seleção brasileira o Rodrigo, multifunções na pentacampeã mundial. Do lado direito, Savinho, atleta do Manchester City, e na referência, Igor Jesus. Então, no corrido, Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner, André, Paquetá, Rafinha, Rodrigo pela esquerda, Savinho do lado direito, Igor Jesus centralizado. Na lesão do Vinícius Júnior, o técnico Dorival Júnior trouxe o Andreas Pereira. E ele explicou esse motivo na coletiva que concedeu aqui pela manhã, no CT da Barra Funda. Com a saída do Vini, ele entendeu que o Rodrigo poderia fazer a posição do lado esquerdo, então ele precisava trazer um meio-campista para suprir, dessa vez, a ausência do Rodrigo, que vai jogar mais avançado esses duelos contra Chile e contra Peru nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dorival Júnior explica, essa é novidade na lista de convocados, o Andreas Pereira voltando à seleção brasileira, ficando como alternativa no banco de reservas, caso o Rafinha ou o Lucas Paquetá precisem ser substituídos. Inclusive, há uma tendência muito grande que o Andreas entre durante o decorrer da partida contra a equipe chilena, e esse deslocamento do Rodrigo para fazer o lado esquerdo e o Rafinha vivendo esse novo momento. 9 participações em gols no início da Liga, tá voando com a equipe do Barcelona. Vamos ouvir as ideias do técnico Dorival Júnior para o setor de criação. Tá mexido, tá modificado com a pentacampeã mundial e, sobretudo, com a responsabilidade de Paquetá, Rafinha e Rodrigo de fazerem um time fluir pro ataque. Qual a ideia? A ideia principal da convocação do Andrés é que nós tínhamos mais atacantes do que meias. E quando eu imaginei perder o Vinícius, que não era uma condição natural naquele instante, tentando uma adaptação
do Rodrigo nessa função, eu sei que seria difícil, até porque nós temos, e vocês acompanham, nós temos 2 treinamentos reais, 2. Passando o jogo de amanhã, nós teremos mais um treinamento real, que a gente possa falar. Isso foi treinamento, que foi o que aconteceu no dia de ontem. No dia anterior, nós não tínhamos o elenco ainda completo aqui dentro. Então, é para vocês verem o grau de dificuldades para você montar uma equipe num processo em desenvolvimento. Então, imaginávamos isso, com o Rodrigo por dentro, tendo muito pouco tempo para uma adaptação. No instante que tivemos a perda de um jogador importante como o Vinícius, o que nós imaginamos, o Rodrigo numa função que ele se sente muito bem confortável, dando liberdade de movimento e fortalecendo um pouco mais aquilo que seria uma incógnita nesse instante, que nós não sabíamos naquele momento se existiria uma adaptação do Rodrigo para aquela função. Então, numa condição de você se assegurar, eu preferi ter um jogador que já conhecemos, que tem capacidade de jogar tanto um pouquinho atrás como um pouco mais à frente, como o Andrés já executou, inclusive com a gente, e com isso preenchemos um pouco a carência de um setor que naquele instante ainda era uma dúvida. Essas são as ideias do técnico Dorival Júnior. Daqui a pouco, inclusive, ele vai falar sobre o Igor Jesus. Na data FIFA de setembro, ele queria ter o Pedro no 11 inicial. Então, o Igor Jesus pode ser esse jogador de referência, de característica, para suprir a ausência do Pedro Guilherme, que está de fora do restante da temporada e de boa parte do ano de 2025. Mas é importante ressaltar que, apesar da dificuldade do desempenho nos jogos, na dificuldade de traduzir um bom desempenho no gramado, nas partidas oficiais, a seleção brasileira tem se apresentado muito bem durante os treinamentos. É claro que treino é treino, jogo é jogo, mas é no treino que você estabelece os conceitos que vão ser apresentados dentro das 4 linhas. E o Dorival já detectou isso. Durante a Copa América, os treinamentos já vinham sendo muito positivos. Os frutos estavam sendo vistos durante essa atividade. Então é também por isso que o técnico da seleção brasileira tem confiança que o processo está sendo implementado e que daqui a pouquinho esses frutos vão ser colhidos nos jogos pela pentacampeã mundial. Então é um objetivo que durante o jogo contra o Chile e no jogo contra o Peru, a seleção brasileira que não espera mamãozinho com açúcar, não espera presa fácil, até porque o Chile e o Peru vão jogar fechadinhos, esperando a seleção brasileira, tentando dificultar ao máximo a pentacampeã mundial, e é também por isso que o Dorival tira um volante e coloca mais um jogador de articulação, um time pra frente com 5, 6 homens com muita capacidade de pisar no terço final do gramado. Então o Dorival detectou que é preciso traduzir para o gramado aquilo que está sendo muito bem feito nas atividades. Isso a gente pode passar. Os treinos da seleção têm sido muito intensos, é uma boa notícia, não estamos tendo lesões. É claro que as 5 lesões de mudança dessa data FIFA foram nos clubes, mas no mês de setembro tivemos o problema da lesão do Pedro, depois da lesão do Éder Militão. Então os treinos com muita intensidade, jogadores têm dado o máximo dentro do gramado e agora é traduzir isso no jogo contra o Chile amanhã à noite. Vamos ouvir o Dorival porque ele fala também sobre esse jogador de referência. Dorival, durante a Copa América, na maior parte dos jogos, a exceção do duelo contra o Uruguai, atuou sem um 9 de ofício. Em março, atuou sem um 9 de ofício. Só foi atuar com um 9 de ofício o Endrick contra o Uruguai na Copa América e contra a equipe do Paraguai nas eliminatórias. A ideia do Dorival era ter o Pedro na data FIFA de setembro. A entrada do Igor Jesus é um recálculo de rota em relação a esses ajustes que precisam ser feitos na seleção, ou é de fato uma sequência das ideias daquilo que já era previsto para a data FIFA de setembro, quando o Pedro seria o titular? Vamos ouvir o Dorival Júnior falando sobre a entrada do Igor Jesus, estreante no 11 inicial da maior seleção do planeta. Ainda que na primeira convocação nós tivemos que fazer uma alteração e aí buscamos aproveitar aquilo que nós tínhamos de melhor e que vinha acontecendo na equipe do Real, que era o movimento do Rodrigo e do Vini jogando praticamente entre laterais e zagueiros. Então nós aproveitamos essa condição, já que buscamos com um terceiro homem por dentro, aí seria Rafinha, dando ao Rodrigo a mesma função que o Bellingham fazia no time do Real.
é um pouco diferente, ficou um pouco diferente pela nossa recomposição, pela maneira como eles vinham atuando e como eles se encaixaram dentro desse sistema. Foi bom. Eu acho que nos 2 jogos com Inglaterra e Espanha nós tivemos ali um ótimo desenvolvimento, criação. Fizemos um jogo dentro do nosso nível de atuações. Logicamente que ainda carecendo de ajustes, e muitos, mas nós nunca abrimos mão dessa ideia de termos um homem um pouco mais à frente. A maioria das equipes que eu tive aí ao longo da minha carreira, sempre nós tivemos um atacante de ofício, que não fosse aquele atacante de referência, que saísse, como é a característica do próprio Igor em relação ao Pedro. Eles se aproximam sem efeitos de comparações nenhuma, eles se aproximam no sentido de saírem no momento adequado e estarem presentes nas definições. E é isso que nós queremos buscar. Quem sabe possa ser aí uma solução importante. E, portanto, então, aqui no CT do Palmeiras, a seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a equipe do Chile. O treino terminou por volta do meio-dia, os jogadores almoçaram aqui no CT do Palmeiras, 1h30, o ônibus saiu em direção ao aeroporto de Guarulhos, às 3 horas o time voou para a capital chilena. Agora, em Santiago, a equipe descansa, visando esse duelo contra o Chile, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Depois do jogo, o time dorme na capital chilena e chega a Brasília por volta das 4 horas da tarde, sexta-feira. Vai fazer um regenerativo na capital do Chile e é esperado a primeira atividade, o primeiro treino no sábado pela parte da tarde no Bezerrão, Estádio do Gama, no Distrito Federal. E é claro que a equipe da Litoral News acompanha todo o caminho da seleção brasileira em busca do hexacampeonato. Me diga, gostou dessa escalação? Ederson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Abner, André, Paquetá, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Igor Jesus. Faria algo diferente? Eu confesso que estou esperançoso. Com a escalação da seleção brasileira, eu já teria tirado um volante. Não é porque o Bruno Guimarães está mal, não é por isso. É por conta da característica ofensiva. Acho que dá para jogar mais para frente, dá para ter um time mais propositivo, sobretudo agora contra o Chile e contra o Peru. Então, para mim, é um acerto do Dorival mudar o esquema da seleção e deixar a equipe mais ofensiva mais para frente. Me diga aí nos comentários, eu sou Marcelo Marinho, direto de São Paulo. Estou na cola da maior seleção do planeta, no sonho, em busca da 6ª estrela.